caro professor, professora, aluno da Escola Sabatina, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da lição. Estamos utilizando este guia para entender o livro do profeta Daniel e hoje chegamos à lição 11, da batalha à vitória. A lição 11 irá abordar o capítulo 10 de Daniel. É um capítulo que não apresenta maiores problemas. Você só precisa ter aquela visão panorâmica, a visão do todo, a visão de águia. Sim, a águia ela levanta voo, fica bem distante e ela consegue ver o todo. Então, nós precisamos ver o todo do livro de Daniel e depois nos aproximarmos e explicarmos o capítulo 10. Então, a ideia é que você explique o capítulo 10, mas sempre tenha em mente as circunstâncias, o contexto, o desenvolvimento da história. Tudo certo? Antes, eu quero passar 2 recados. O primeiro é um agradecimento. Muito obrigado. Sim, muito obrigado para você. Você é a razão desse canal existir, Se não tivesse você, meu querido amigo, nós não estaríamos aqui fazendo slides, gravando vídeos, nada disso. Então, meu agradecimento a você que faz os comentários, a você que aperta o botão gostei, a você que se inscreve, pede para as pessoas se inscreverem, você que está compartilhando o vídeo com a sua família, na sua igreja. Muito obrigado. Nós fazemos tudo isso aqui de coração. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, essa lição de Daniel, ela exige bastante de nós, exige muitas horas para fazer os slides, para editar, para montar tudo, mas nós fazemos de coração. E às vezes quando estamos um pouco cansados, desanimados, vem uma mensagem: Tiago, muito obrigado, eu estou entendendo o livro de Daniel. Isso aqui cai como um bálsamo, a gente sente assim, puxa, está valendo a pena, o material está sendo útil para as pessoas. E outros também que nos dão palavras de ânimo, Vai em frente. Muito obrigado para vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelas orações. Nós precisamos muito. Nós também temos orado por todos vocês que estão aí nos assistindo. Segundo recado é que eu precisei tirar alguns dias de férias, Eu tenho que dedicar um tempo com a minha família. A lição, ela consome muito. Então, eu tentei preparar o máximo que eu conseguia antes de sair de férias. Esse vídeo, eu já estarei nas minhas férias, deixei gravado esse vídeo e o próximo. Acho que não conseguirei gravar a lição 12. Pelo menos acho que não vai dar tempo de preparar tudo. Quem sabe, onde eu estiver, eu consiga fazer algum vídeo, alguma imagem pelo celular mesmo, e gravar. Mas a lição 11 e 12, que fala do capítulo 10 e 11, estarão aí disponibilizadas. Gostaríamos de poder aprofundar mais, mas é o máximo que conseguimos fazer. Eu também estarei com acesso limitado à internet e não conseguirei responder os comentários. Mas, meu querido amigo, muito obrigado. Precisamos descansar um pouquinho, precisamos de férias. Vou passar um tempo com os meus filhos, mas próximo trimestre nós também estaremos aqui gravando os vídeos da lição e você é nosso convidado. Vamos para a nossa lição da Batalha à Vitória. O que é que a parte de sábado está falando? Que existe um conflito cósmico. Ele é um conflito espiritual e ele é um conflito físico também. É um conflito físico? É. Ali, Nabucodonosor, ele derrotou Babilônia, matou as pessoas, destruiu o templo, etc. Daniel vai lá para a Babilônia. Agora, o que estava por trás? Um conflito espiritual. Desde então, daquela época, tem sido assim. Há uma batalha entre os anjos do bem e os anjos do mal na mente dos governantes e também na nossa mente. Então, o que precisamos fazer? Orar. Orar para quê? Orar para que Deus repreenda a minha esposa, para que Deus dê um jeito naquela pessoa que não gosta de mim na igreja, A nossa luta é contra o sangue e a carne, contra as pessoas aqui da terra? Não, olha só a parte de sábado. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é uma luta política no nosso município, no nosso estado, no nosso país. A nossa luta é um grande conflito contra o mal, para a formação do nosso caráter, para que a imagem de Deus, a qual nós somos criados em semelhança à imagem de Deus, e nós perdemos essa imagem de Deus, para que ela seja restaurada pelo trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Então essa é a nossa luta contra as forças do mal. E o que precisamos fazer para vencer? Orar. Quando nós oramos, todo o exército de Satanás treme. Ao som da fervorosa oração, os demônios se tremem de medo. Então, Daniel sabia disso
e ele orou. É o que nós vamos ver aqui. Antes de prosseguir, vamos para a nossa recapitulação, aliás, a nossa contextualização histórico-geográfica. Nós temos aí a linha do tempo, começa na criação e vai até os nossos dias. Temos ali em volta do ano 605, o período em que viveu Daniel, e o período abrangido pelas suas profecias, que vai ali de 605 até depois dos nossos dias, né? Até por volta da segunda vinda de Cristo. Esse foi o tema que nós estudamos durante todo o trimestre. Mas agora nós vamos dar um zoom, né, entre 605 e 444. O que ocorreu de especial aqui? Nós precisamos localizar onde está a lição, né, do capítulo 10. Onde é que Daniel teve essa visão? Em que momento? Para a gente entender isso aqui. Então ali, ó, em 444 nós temos Esdras e Neemias construindo os muros de Jerusalém. Foi antes desse período. Agora, em 605 temos a primeira invasão, na qual Daniel foi levado para Babilônia. Então é depois desse período. Então temos aí, ó, 598, segunda invasão a Jerusalém. 587, 586, terceira invasão. Temos um tempo depois, algumas décadas depois, queda de Babilônia. Qual ano? 539, 538. Ciro, então, depois disso, ele assumiu o trono e libertou os judeus. Esse período, então, que vai de 605, quando Daniel vai para a Babilônia, até o primeiro ano de Ciro, ele é chamado de cativeiro babilônico. É o período que o povo de Israel ficou no exílio. Agora, Tiago, quem eram os reis desse período? Isso nós já explicamos com mais propriedade em vídeos que estão aqui no canal, né? Vídeos do início da lição de Daniel, do início da lição de Esdras, você confira aí. Vamos fazer uma recapitulação, olha. Nabucodonosor era o rei responsável por invadir Jerusalém. Ele era o grande rei de Babilônia, ele que construiu o império. Belsazar era o último rei. Belsazar, que estava ali no banquete, foi vencido pelas forças de Ciro e foi morto naquela noite. Então, a cabeça de ouro dá lugar ao peito de prata. Ciro passa a governar o Império Medo-Persa em lugar de Belsazar. Tempos depois, vários outros reis, nós chegamos em Artaxerxes. Artaxerxes está ali, ó, acima de Esdras e Neemias. Artaxerxes, ele gostava do povo judeu, ele foi bem solícito aos pedidos de Esdras e Neemias. Tanto é que nós temos em 457 o decreto de Artaxerxes. Quando Esdras faz a sua viagem em 457, uma data muito especial, porque foi aí que se inicia a contagem das 70 semanas. É aí que se inicia a contagem das 2.300 tardes e manhãs com Artaxerxes. Mas onde é que Daniel estava aqui no capítulo 10 de Daniel? Ele estava no terceiro ano de Ciro. Leia comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Olha aí, 536 a 535. Nós temos o ano de ascensão, aí que geralmente não é um ano completo. Aí vem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de Ciro. Não começava de janeiro a dezembro, né? Começava de uma estação a outra, o ano ficava um pouco quebrado. Então, por isso tem esse ano duplo aqui, esse sistema. Então, entre 536 e 535, Daniel teve a sua visão, era o terceiro ano de Ciro. Vamos agora ver no mapa o que foi que aconteceu. As forças de Ciro cercaram Babilônia e entraram na cidade. Belsazar foi morto naquela noite e o território da Babilônia foi anexado pela Medo-Pérsia, ok? Dario o Medo se apoderou do trono, né? Foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então Dario fica ali em Babilônia e Ciro controlando a Medo-Pérsia. Nabonido, que era pai de Belsazar, ele é enviado lá para uma província distante. O que você precisa entender é que todo o Império Medo-Persa era governado por Ciro e apenas Babilônia por Dario. Quem estava lá em Babilônia nesse período? Os judeus, né? Daniel, seus companheiros e também todo o povo. É nesse período com Dario que ocorre o episódio da Cova dos Leões. Dario, ele desaparece, provavelmente morreu, né? Ele já tinha 62 anos e morreu. No seu lugar, quem fica assumindo agora todo o império, bem como recebe o título de rei da Babilônia? Ciro, ok? Ciro. E Ciro faz o quê? Lá em Esdras capítulo 1,
ele liberta os judeus. Ele então envia os judeus para Judá. Então, ele fez o decreto, o povo talvez foi preparar mudança, foi se ajeitar para sair, houve um processo aí, mas os judeus chegaram lá em Judá. Então, esse contexto você precisa ter em mente. Ciro está na Medo-Pérsia, na Babilônia, ali naquela região. Daniel também está na Medo-Pérsia e os judeus eles estão lá em Judá tentando reconstruir a cidade. Antes ainda de prosseguir, nós precisamos ver a estrutura do capítulo 10 de Daniel. Não só do capítulo 10, do capítulo 10, 11 e 12. Tiago, mas isso é para as outras lições. Mas é tudo uma visão só, é tudo um assunto só. Foi dividido em capítulos, porque senão ia ficar muito grande. Veja aí, Daniel vai falar das circunstâncias que ele recebeu uma palavra, né, de como o anjo chegou perante ele, da dificuldade física de estar na presença dos seres celestiais, e diz que Daniel entendeu a palavra. Daniel ele está contando o contexto. Ó, eu tive uma visão, mas... foi assim, ó, eu estava no lugar tal, me apareceu um anjo, é o capítulo 10. Agora, no capítulo 11, você tem a visão. Você tem ali, ó, traz o conteúdo da palavra revelada, que é a davar de Daniel 10:1. É o discurso do anjo sobre o futuro, fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Esse é o objetivo aqui da davar. Então, você vê que os limites não estão muito precisos de acordo com a divisão dos capítulos, né? Ele conta o contexto no capítulo 10 até o verso 19. Aí do verso 20 em diante, começa a visão, que nós chamamos visão do capítulo 11, mas ela já começa no finalzinho do 10. E vai até o início do 12, é a visão, a famosa visão de Daniel 11. Aí, terceira parte, nós temos orientações sobre a Davá. O que fazer com o livro? Explicação sobre quando ocorreriam as maravilhas descritas ali nos primeiros versos de Daniel 12 e o tempo em que o livro seria aberto e compreendido. Então, recapitulando, no capítulo 10, Daniel fala, eu tive uma visão. Antes de eu contar a visão, eu vou explicar para você como que foi, que apareceu para mim, o que eu estava fazendo, pelo motivo que eu estava orando, ok. Aí agora eu vou contar o que o anjo me disse. Essa visão aqui não é uma visão que ele viu os animais saindo da água, depois ele viu, né, uma estátua, depois ele viu o bode e o carneiro brincando. Não. Isso aqui é uma maré, é uma visão auditiva, né? Ele viu o anjo na visão e o anjo começou a contar as coisas para ele. Olha, surgirá um rei no norte, depois um rei do sul, e Daniel ia anotando, ok? Então é um relato, não é uma visão na mesma estrutura dos outros capítulos, onde apareciam símbolos, Daniel não entendia, e aí o anjo vinha explicar. Não, aqui diz que ele entendeu. Por que ele entendeu? Porque o anjo foi explicando para ele e ele entendeu a visão. Não tem aquele período assim do símbolo e depois o período da explicação. Tem um período que Daniel entendeu a visão. Aí ele conta a visão no capítulo 11 e no capítulo 12 ele fica entusiasmado e fala, olha, quando é que vai acontecer essa visão daqui? Olha, aí o anjo fala, isso será depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Não, mas eu quero... Daniel, sela o livro. Tá, eu vou selar. Mas eu queria entender. Daniel, sela o livro. No futuro, o saber, né, crescerá, as pessoas vão estudar o livro de Daniel, a ciência se multiplicará, a ciência sobre o livro de Daniel, né? E as pessoas vão compreender, e o livro vai ser destravado, nós vamos retirar o cadeado dele. Mas por enquanto, Daniel, olha, você segue o teu destino, segue em paz, a tua coroa está guardada, ok? Sela o livro. No momento oportuno, ele será aberto. Então, esse aqui é o capítulo 12, instruções sobre o que fazer com a visão. Então, você tem como um sanduíche, né? A visão mesmo aparece no capítulo 11, você tem um lado do sanduíche no capítulo 10 e outro lado no capítulo 12. E Daniel ele estava com um grande problema. Capítulo 10, o que é que Daniel estava fazendo? Leia aí na tela. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras, 21 dias, sem conforto, sem comodidade, se privando de alguns alimentos. Por quê? Para quê? Porque Daniel entendia que a situação do seu povo era delicada e ele se empenhou na oração a Deus. Mas Daniel estava orando pelo quê? O que estava acontecendo? Lembremos-nos que Daniel estava na Babilônia e que os judeus já haviam voltado para Judá sob o controle, sob a liderança de Zorobabel.
Josué, que às vezes aparece como Jesua, sob a liderança dos profetas Ageu e Zacarias. Eles haviam voltado e estavam tentando reedificar a cidade e construir o templo. Agora, veja Esdras, capítulo 4, 1 a 5, é a pergunta 2. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa de nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então você está aqui, ó, Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou, nós voltamos, nós estamos reedificando tudo aqui e vamos reedificar sozinho. Quem falou isso? Zorobabel e Josué. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O que foi que eles fizeram? Eles queriam se infiltrar na obra de restauração de Jerusalém, não porque gostassem, mas porque tinham segundas intenções. Como Zorobabel e Josué não deixaram os samaritanos se imiscuir naqueles assuntos, naqueles interesses, eles então falaram: vamos prejudicar essas pessoas. Eles alugaram lobistas, eles contrataram conselheiros, despachantes, consultoria política, para atuar onde? Lá em Babilônia. Então o povo estava em Judá, os samaritanos ali em volta de Judá, e eles contrataram políticos profissionais para fazerem lobby perante Ciro. Para fazer o quê? Para que Ciro intentasse o mal, para que Ciro revogasse a sua ordem, para que Ciro prejudicasse, para que Ciro tributasse o povo, mas para que eles não conseguissem reconstruir Jerusalém e nem o templo. E quem estava no palácio? Daniel. Daniel via esse movimento, Daniel via as coisas acontecerem e ele fica preocupado porque as implicações seriam terríveis caso esses conselheiros, que estavam ali no palácio despachando com os oficiais, com os ministros, com o próprio Ciro, se eles influenciassem Ciro para o mal, o destino do povo seria terrível. Então Daniel ele começa a jejuar, orar, ele começa a prantear, ele começa a insistir com Deus em oração. Esse é o contexto dos 21 dias de oração de Daniel. Agora, o que aconteceu com o profeta é a pergunta 3. E o que nós aprendemos da leitura dos versos 4 a 9 do capítulo 10? Daniel viu um homem vestido de linho, verso 5. Aquele homem, ele nos remete ao filho do homem de Daniel 7:13. Sua roupa, a roupa desse ser celestial, lembra as vestes do sumo sacerdote de Levítico 16:4. Ele tem um aspecto semelhante ao príncipe do exército de Daniel 8:11. A lição está comentando tudo isso aqui, na parte de segunda. E ele assemelha-se ao ser celestial que apareceu em Josué capítulo 5. Quem és tu? Sou o príncipe do exército do céu e acabo de chegar. Foi assim que aquele ser celestial, que o anjo do Senhor se apresentou a Josué. E aqui nós temos características semelhantes. Nós podemos comparar esse ser que aparece agora no capítulo 10, que aparece a Daniel. E agora a pergunta 4 diz assim: quais semelhanças encontramos entre a visão que Daniel teve de Deus no capítulo 10 de Daniel e as visões de Josué capítulo 5 e 13 e Apocalipse 1:12 a 18? Nós preparamos aqui um quadro comparativo. Acompanhe comigo. Em laranja, Daniel 10 e em azul claro, Apocalipse capítulo 1. Em Daniel 10 apareceu um homem no verso 5. Em Apocalipse 1, um filho de homem. Em Daniel 10, o homem estava vestido de linho e em Apocalipse ele estava com uma veste talar. Essa veste talar ela chega até o tornozelo, até aos pés. Em Daniel 10 ele estava cingido de ouro e lá em Apocalipse ele usava uma cinta de ouro. Em Daniel 10 ele tinha o corpo de berilo. Em Apocalipse não menciona o corpo, mas o rosto dele era como um relâmpago, segundo Daniel. João disse que a cabeça e os cabelos como a alva lã.
Vamos tentar harmonizar aqui. Se você dá muita luz numa fotografia, ela tende a ficar muito branca, branca, branca. E esse branco pode ser como um flash, um relâmpago, ok? Ou esse branco também pode parecer a lã que é muito branca. Então, são expressões semelhantes que evocam a mesma ideia. Daniel 10, os olhos dele são como tocha de fogo. Apocalipse diz que os olhos são como chamas de fogo. Daniel diz que os pés e mãos são como bronze polido. E em Apocalipse, os pés semelhante ao bronze polido. O bronze polido é essa cor meio amarelada, uma cor quente, tendendo para o amarelo, para o laranja. Alguns comentaristas dizem que essa seria a mesma cor do berilo. O berilo, ele seria um cristal que assume várias cores, mas ele também assume essa cor amarelada, ok? Como do fogo, como do bronze polido. Em Daniel 10 diz que a voz era como um estrondo de muita gente. Em Apocalipse 1 diz que o Filho de Homem tinha voz como voz de muitas águas. Quem eram estes seres dos quais Daniel e João estão falando? É o mesmo ser. E este ser é Jesus Cristo, em sua forma pré-encarnada. Acompanhe comigo as imagens de Daniel 10, uma representação desse ser, né, vestido com essa roupa, o cinto de ouro, e aqui em Apocalipse 1, a veste talar também com o cinto de ouro. É o mesmo ser. Então, o propósito da lição, segunda-feira, professor, é identificar que Daniel viu a mesma pessoa que João viu e esse ser é Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. Então, esse é o ponto auge da segunda-feira. Não podemos deixar que os alunos não percebam essa, né, identificação. Terça-feira, lê Daniel, versos 10 a 19, o que aconteceu cada vez que o anjo tocou a Daniel. Então vamos dar uma olhada aqui no que acontece a partir do verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Estar diante de uma visão extrai, né, as forças físicas do profeta. É algo difícil. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, a humilhar perante o quê? Pela situação do povo que estava reconstruindo Jerusalém. Ele estava preocupado, os samaritanos haviam alugado os conselheiros e Daniel estava orando pelo sucesso do povo de Deus. Desde o início da oração, então, né, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. A oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Por que então que a oração não foi respondida? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas será que Ciro, que era o príncipe da Medopérsia, resistiu a um anjo por 21 dias? Não, havia uma outra força poderosa atuando ali por trás de Ciro, sugerindo os maus pensamentos, e Ciro estava resistindo aqui ao que o anjo estava, para o caminho que o anjo estava influenciando. Vou voltar no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Vitória como? Ciro não continuava como rei? Sim, essa vitória sobre os reis da Pérsia é vitória sobre as decisões. Eles não deram ouvido à voz de Satanás e seus anjos, ok? Mas acataram as instruções, as sugestões divinas. Então, como que o conflito terminou? Quando Miguel, esse ser aí que Daniel viu, ok? Ele também vem para ajudar o anjo nesse grande conflito. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias,
porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, o anjo falou: Daniel, eu vi a sua oração, sei que você estava empenhado, eu não vim antes, porque havia uma guerra espiritual, havia uma batalha ali, e não foi possível vir antes, até que Miguel foi lá e me ajudou. Mas agora eu vou vir, né, e vou lhe explicar algo, eu vou te contar algo, você vai registrar isso aqui, é o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Verso 15, ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Daniel já era idoso, mas é uma visão de um ser celestial. É algo deslumbrante, é algo glorioso, é algo magnífico. Isso aqui exauriu as energias de Daniel, ele cai como morto, o anjo vai concedendo energia, o anjo vai pôr na mão e comunica força vital, e Daniel levanta, né? Mas não consegue falar, e o anjo toca ele de novo, e agora ele consegue falar. Verso 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Quase morreu. 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Que coisa maravilhosa! A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os tesouros de Deus, e a oração faz o exército de Satanás tremer, e a oração nos faz fortes. Por isso, quando você às vezes comete um pecado, está distante de Deus, acha que perdeu tudo, estragou tudo, e você não sente nenhuma vontade de orar, é exatamente naquele momento que você deve orar, porque você está fraco, você está sem fé, tudo deu errado, vai fazer o quê? Você não tem como mais fazer nada, você vai orar, porque Deus vai fortalecer os seus braços, as suas pernas, Deus vai fortalecer a sua mente, e uma mente forte é capaz de exercer uma fé mais forte, um corpo forte é capaz de agir. A oração é um instrumento poderoso. Eu tenho um filho, e, aliás, eu tenho 3 filhos, muitas vezes eles vêm: papai, vamos brincar, e a gente está ali editando os slides da lição, e nós não respondemos nada. E o filho: papai, vem brincar comigo, e a gente não fala nada. Papai, brinca agora comigo. Não, filho, eu não posso agora, estou trabalhando. E eles insistentemente: papai, brinca comigo, é agora que o senhor vai, é agora, que horas que é? Quem tem filho sabe o que é isso. E depois de tantos rogos piedosos, nosso coração se compadece, nós deixamos tudo que estamos fazendo e vamos ficar com as crianças. O que eu quero dizer? Se nós, pecadores mortais, somos capazes de dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus não é capaz de ser gracioso, benevolente para conosco. Nós precisamos orar. Jesus até contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e incessantemente, a parábola do juiz iníquo. Vai aí pesquisar, professor. É uma imagem ali, uma ilustração para a gente utilizar na lição. O dever de orar sempre sem cessar. Então, acompanhe comigo aqui que Daniel perdeu as forças e caiu sem sentido, rosto em terra. E aí o anjo o toca pela primeira vez, habilitando o profeta a ficar de pé e ouvir as palavras. Depois há um segundo toque, habilitou Daniel a falar. E por fim o terceiro toque, que trouxe força ao profeta. Então Daniel orou e foi fortalecido pela oração. Agora, eu quero lhe perguntar, a oração ela é uma experiência objetiva ou a oração é uma experiência subjetiva? Essa discussão aparece aqui no rodapé de domingo. A oração ela é uma experiência objetiva. Como assim objetiva? É algo lógico, não tem mistério, né? Eu me ajoelho, eu tenho as minhas preces, o meu pedido, eu ponho ali a minha angústia perante Deus, eu abro o coração a Deus como a um amigo, e Deus me responde. Ele sempre responde. Às vezes ele responde, espere, sim, não, daqui a pouco. Ele responde, ok? Agora, oração não é simpatia. Oração não é feitiçaria. Oração não é mágica. Não existe misticismo na oração, que você lá fica meditando para atingir o cosmos.
Tem nada disso na oração. A oração é uma experiência objetiva. A oração, eu estou me sentindo mal, vou orar para me sentir bem. Não é esse o propósito. A oração é para você abrir, para você mover a mão do Todo-Poderoso por uma oração. Isso é uma coisa incrível. A mão de Deus é movida pela oração da fé. E a oração da fé salvará o doente. Que coisa maravilhosa. Então, querido amigo, ore sem cessar, porque as crianças sabem muito bem pedir aos pais ininterruptamente, até que os pais são convencidos. E nós também não deveríamos imitar essa simplicidade infantil e orar e clamar a Deus até sermos fortalecidos, até obtermos a vitória? Veja agora, vamos continuar aqui, ó. O anjo foi enviado a Daniel em resposta às suas orações, a fim de dar-lhe discernimento e compreensão. Adavar de Daniel 10, 20 e 12 a 4, que é a visão do capítulo 11, né? Começa um pouquinho antes e termina um pouquinho depois. Tem a intenção de encorajar Daniel em resposta ao seu luto e meditação acerca da situação em Jerusalém. Era o motivo pelo qual Daniel estava orando. Vamos agora para a quarta-feira. Um grande conflito, o que foi revelado em Daniel, capítulo 10, 20 e 21. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, Daniel, você não está vendo, aparentemente o povo está sozinho, abandonado lá em Jerusalém. Agora eu quero dizer que eu estou pelejando contra o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia aqui é uma referência a Ciro, é claro, só que não é Ciro que está resistindo, é Satanás que também está querendo roubar os afetos, as afeições de Ciro e influenciá-lo para o lado do mal. E ali os anjos de Deus estão num grande conflito. E isso não vai terminar com Ciro, Daniel. Quando vier os gregos, isso também será difícil, mas eu estarei ao lado dos reis, eu estarei ao lado dos monarcas. Todo o céu está empenhado na salvação do povo. Todo o céu está empenhado na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, na restauração do templo. Nós estamos empenhados. Há um grande conflito aqui por trás das cenas e ninguém está comigo a não ser Miguel, ok? A figura de Miguel aparece aí. Então nós temos uma guerra cósmica por trás dos bastidores e que não é percebida, né? Nós só percebemos as peças no tabuleiro humano se movendo, mas existe os anjos. O grande conflito tem uma declaração muito interessante de que muitas vezes nas assembleias dos homens, anjos com forma humana tomam a palavra e influenciam de certo modo as decisões, falam alguma coisa que faz o outro mudar de ideia, a fim de que o grande conflito entre Deus e Satanás prossiga, ok? Ele não deixa Satanás fazer tudo o que quer. Deus está ao nosso lado. Miguel é o nosso príncipe, ok? 7. Que tipo de batalha foi descrita em Daniel 10:13? Assinale a alternativa correta. E aí você tem a primeira alternativa, uma batalha espiritual, e a segunda alternativa, uma batalha literal. Qual das duas está correta? Olha aí, eu marquei as duas. Tiago, por que você marcou as duas? Se é espiritual, não pode ser literal. Eu até entendi o que o autor da lição quer dizer. O autor da lição quer dizer que essa batalha, ela acontece de uma forma que nós não sabemos, lá no mundo espiritual, ok? E não é necessariamente que eles estão ali com a espada, dando tapa um no outro, não é isso. Só que o contrário de espiritual não é literal. O oposto de espiritual é físico, carnal. Lembra lá que a carne milita contra o espírito, ó, carnal e espiritual. Então veja aí, ó, o oposto de espiritual é físico e carnal, e o oposto de literal é simbólico, figurado. Então nós temos ali o leão que sai das águas. Aquele leão,
ele é um leão literal? Não, aquilo não é um animal literal. Aquilo é um símbolo para a Babilônia. Então, nós temos linguagem simbólica, linguagem figurada e linguagem literal. Nós também temos a nós também temos a dimensão espiritual, né? E a dimensão física. A dimensão física é a nossa dimensão. Então, essa batalha, ela está se passando na dimensão espiritual. Agora, é uma batalha simbólica, figurada? Não. É uma batalha que existe, ela é literal, existe literalidade. A batalha acontece, só não é uma batalha física, né? Mas é uma batalha literal que acontece, mas no plano espiritual. Está ali, ao lado da pessoa, como está ao meu e ao seu lado, um demônio e um anjo do céu. Estão ali batalhando pelas nossas afeições, ok? Era isso que precisamos destacar aqui na parte de quarta-feira. Vamos para a quinta-feira e encerrar o nosso estudo. Um príncipe vitorioso. Quem é Miguel? E eu indico aqui o estudo do pastor Doug Batchelor. Ele possui um artigo, já está traduzido na internet, sobre quem é Miguel, e ele explica muito bem, né, as relações entre o anjo do Senhor, que é um personagem do Velho Testamento, e Miguel aqui que aparece em Daniel. Quem é esse ser? Vamos ver aqui algumas características. Ele é filho do homem, em Daniel 7,13. Ele é príncipe do exército, em Daniel 8,11. Seu nome é Miguel, Daniel 10,13. O que significa Miguel? É uma provocação. Quem é semelhante a Deus? Então, quem é que quis se tornar semelhante a Deus? Lúcifer. Então, Miguel, que está pelejando contra Lúcifer, ele tem um nome que é uma provocação ao inimigo. Quem é? Quem pode ser igual a Deus? Quem é? Então, quando se fala Miguel, já está fazendo a pergunta. Miguel, quem é semelhante a Deus? Entendeu? Então, ele está combatendo alguém que quis ser semelhante a Deus. Miguel, vosso príncipe. Então, ele nos representa. Também é chamado de arcanjo em Judas 9. Vamos dar uma olhada aqui em Judas, está ali antes de Apocalipse, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, olha só, arcanjo Miguel. Então, esse Miguel ali de Daniel é um arcanjo. Tiago, o que é um arcanjo? O que significa arcanjo? Arcanjo é a união de duas palavras gregas, arre, que é princípio, principal, primeiro, começo, arre, e angelos, que é anjo. Então, arre, angelos, arcanjo, né? Você tem outra palavra que usa esse arre, que é arquétipo, o principal tipo, né? Ou o meu arqui-inimigo, principal inimigo. Então nós temos aqui arcanjo, o principal anjo. Ah, Tiago, mas Jesus é anjo? Eu te pergunto, Jesus é homem? Né? Porque diz que ele é homem, mas ninguém se pergunta, Jesus é homem? Olha, claro que Jesus é homem, nós entendemos que ele é homem, ele não deixa de ser Deus. Ah, Tiago, Jesus é um anjo então, na Bíblia? Nós não sabemos, mas se ele pode ser homem e continuar sendo Deus, ele também não pode ser anjo e continuar sendo Deus? Muitos problemas que às vezes as pessoas se indagam, eles são simples, né? Eles são de simples resolução e nós que às vezes complicamos, mas antes de vir à Terra, Jesus é representado na Bíblia em sua forma de anjo, às vezes numa pré-encarnação humana, mas a Bíblia fala do anjo do Senhor que apareceu para Manoá, o anjo do Senhor que apareceu para o povo em Boquim, o povo viu o anjo do Senhor, está lá em Juízes capítulo 1 e 2, fantástico esse episódio. Nós temos o anjo do Senhor aparecendo para Josué, o príncipe do exército, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é Miguel, e aqui em Judas 9 nós temos o arcanjo, o principal anjo, e o nome dele é Miguel. Temos a identidade dele aí. Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, referência aos poderes do mal, aos demônios e aos anjos caídos. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como é que Miguel ele ganha a vitória? Ele triunfou sobre as forças do mal na cruz. Mas Tiago, na cruz Jesus morreu, ele não triunfou sobre ninguém. Triunfou sim, porque desde o início Satanás acusou a lei de Deus. Ele falou, a lei de Deus não pode ser cumprida, a lei de Deus é perversa, a lei de Deus não tem amor. Ah, mas Deus é amor. Não, Deus não é amor, dizia Lúcifer. Se você desobedecer à lei de Deus, sabe o que Deus faz? Deus te queima. Que amor é esse que você não pode discordar? Tem que fazer tudo o que ele quer, senão ele te queima. E então Lúcifer é expulso do céu. E ele faz
Adão e Eva transgredirem para provar a sua tese de que a lei de Deus é má. E quando Adão e Eva transgrediram, eles falaram assim: nunca a lei vai poder ser obedecida. Se a lei nunca pode ser obedecida, a minha tese será comprovada. E aí Deus falava: não, a lei de Deus pode ser obedecida. E Satanás falava assim: é muito bom falar, né? Você está aqui sentado no seu trono. E aí Jesus falava: viste o meu servo Jó? E aí Satanás: teu servo Jó? Mas também daquele jeito você fica comprando ele com dinheiro, com tudo. E ali Jó provou que era possível obedecer a lei de Deus, né? Homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas as acusações de Satanás persistiam e, um determinado momento, Miguel se rebaixou ainda mais, se humilhou ainda mais e assumiu a forma de servo mais humilde dos servos. Porque Satanás falava: eu quero ver você pular no ringue, daqui de fora é fácil. E Jesus entra no ringue, não na sua forma poderosa, não com os seus poderes, né, a sua vontade, ao seu deleite, mas ele entra como um de nós. Ele se fez um de nós, diz o livro de Hebreus. E ali, Satanás, nas primeiras tentações, quer fazer Jesus exercer os seus poderes. E se você é filho de Deus, se você é Miguel mesmo, se é você, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus vai respondendo mediante a Bíblia. E então, ao longo de toda a vida de Jesus, um grande conflito foi travado. Mas Jesus sempre foi puro. Jesus nunca pecou. Jesus sempre obedeceu a lei de Deus. E agora, na prova final, Lúcifer, os principados e as potestades, eles querem fazer Jesus pecar, eles querem fazer Jesus transgredir a lei de Deus. Lúcifer não queria matar Jesus. Ele só queria levar Jesus a uma situação de angústia. Ele queria apertar para ver se Jesus cedia. Então Jesus é posto na cruz, Jesus é açoitado, Jesus é toda aquela maldade feita. De repente Jesus morre. E não foi a morte decorrente da cruz, a morte foi decorrente do peso dos nossos pecados. E quando Jesus morre, Lúcifer ficou sem palavras. Ele não queria matar Jesus. Ele ainda tinha simpatia dos anjos do céu. Ele não queria destruir o Filho de Deus. Mas agora que Jesus morre sem haver pecado, obedecendo toda a lei de Deus, Lúcifer fica reputado, Lúcifer é encaixado como um assassino que matou um homem justo, que matou uma pessoa que nunca praticou o mal. Dessa forma, Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz. E Jesus quer conceder esse mesmo poder a eu e você. Jesus quer conceder essa glória na sua vida. Jesus quer transformar, Jesus quer restaurar a imagem de Deus em você. Jesus quer substituir a justiça humana pela justiça divina. Jesus quer implantar a natureza divina, o caráter de Deus em você, para que você também triunfe sobre os principados e potestades. Eu selecionei 3 textos aqui, né? Porque o rodapé de quinta-feira diz assim: como podemos tornar a promessa de vitória uma experiência real em nossa vida cristã? E aqui estão os 3 textos. Olha só, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O texto não diz: olha, você vai ganhar do diabo, não. Primeiro você se sujeita a Deus. Você é humilde, você aceita as instruções de Deus para a sua vida, você se ajoelha, você faz o seu culto todo dia, você procura seguir as instruções, os pormenores da lei de Deus, aí você estará habilitado a resistir ao diabo. Acontece que muitas pessoas não oram, não leem a Bíblia, não fazem o culto regularmente e aí querem resistir ao diabo. Aí o diabo vai vencer. O texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas aí, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de nós. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, não tem nenhuma prova que apenas um anjo pode suportar ou que um ser humano não é capaz. Não. As nossas tentações sempre estão à altura da nossa força. Olha, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar a tentação e vencer, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, tudo podemos por meio de Jesus. Nós poderemos vencer os principados e potestades. Quando sua esposa briga com você, olhe para ela não, olhe além dela, das forças espirituais do mal, incentivando ela a falar aquelas palavras, e você pensa assim, a minha luta não é com ela. Ela não está falando aquilo porque ela não me ama, mas porque tem um demônio ali sugerindo aquelas palavras. E aí você ora, você se sujeita a Deus, pede, Senhor, afasta o príncipe da Pérsia de perto da minha esposa. Afasta. E aí a influência divina vai trabalhar na mente. A sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o próximo, a nossa luta é contra os principados e potestades. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Eu gosto muito desse texto, porque ele é um texto de vitória, ele é um texto que diz que Satanás é um príncipe derrotado, ele é um usurpador vencido. E aquele Satanás que provocou o seu divórcio, ou aquele Satanás que provocou o seu filho se afastar de você, aquele demônio que fez você perder o emprego, aquele demônio que estragou a sua vida, aquele demônio que quis afastar você de Deus, aquela pessoa, aquele ser que um dia foi um ser celestial, que conheceu tudo, mas que ele ficou mal, ele foi para o lado das trevas, ele quis destruir você, quis destruir a sua vida, quis impedir que você conhecesse o Evangelho, quis impedir que a sua vida fosse transformada pelo poder da Bíblia, ele será esmagado debaixo do seu pé. Convicção, isso é a vingança de Deus aos santos do Altíssimo. O Senhor esmagará Satanás debaixo do seu pé. Meu irmão, o céu vale a pena. O céu vale a pena todas as coisas, todas as provas, todas as aflições. Reate o seu casamento, você vai vencer o inimigo que está te atrapalhando. Reate os seus relacionamentos, seja uma pessoa de cabeça erguida, ande e viva uma vida vitoriosa, porque o inimigo, aquele que te faz pecar, aquele que te traz o sofrimento, aquele que te traz a culpa, aquele que te traz o remorso, ele já está derrotado e por fim será esmagado. Onde? Debaixo dos nossos pés, porque Miguel, o nosso príncipe, triunfará sobre o reino de Satanás, como já o fez na cruz. Triunfará agora, destruindo toda a maldade e nos levará para o reino de sua glória, onde habitaremos para sempre com Miguel. Seremos reis e rainhas, príncipes e princesas na nova terra. Você quer aceitar este convite? Jesus Cristo está batendo a porta. Hoje é o dia de você tomar a decisão. Que Deus o abençoe.